Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar por que Agostinho de Hipona é considerado filósofo. Alguns vão ter um certo preconceito, porque quando colocam o termo santo na frente, já começam a achar que tem treta aí no meio, porque é da igreja, porque a igreja católica impôs isso, já colocam coisas na cabeça, certo? Porém, é inevitável alegar que Agostinho é um dos criadores, um dos pais do pensamento ocidental. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. O próprio Agostinho, no seu livro A Cidade de Deus, justifica a sua posição de filósofo. Eu vou ler para vocês esse trecho agora. Foi Pitágoras de Samos que, segundo dizem, criou a palavra filosofia. Antes era costume de chamar sábios os homens que pareciam ter sobre os outros a superioridade de uma vida melhor sob certos aspectos. Mas ele, interrogado sobre a sua profissão, se declarou filósofo, isto é, amante da sabedoria. Ora, se a sabedoria é Deus, Criador de todas as coisas, segundo o ensinamento da autoridade e da verdade divinas, o verdadeiro filósofo é aquele que ama a Deus. Muito bem, veja só, pessoal. Amante da sabedoria. Sabedoria é Deus. Logo, o filósofo é aquele que ama a Deus. Muito interessante também é lembrar o termo amante. Hoje, nosso século deteriorou totalmente esse termo, associa a um casal enamorado, associa o termo amante ainda de uma forma mais pejorativa, pensando em uma traição, por exemplo. Porém, amante significa fraqueza, fraco, aquele que é fraco. Nós sabemos que aquele que ama, ama algo porque não possui aquilo. Portanto, aquele que não possui a sabedoria, que é fraco, mas a ama. Se Deus é a sabedoria, faz todo o sentido, porque Deus, sendo sabedoria, nós o buscamos constantemente, mas nós bem sabemos que alcançaremos esse estado, a visão de Deus apenas na eternidade, se formos merecedores, é claro. Então, amante da sabedoria é aquele que busca constantemente saber, mas que não necessariamente vai conseguir alcançar aqui nessa terra, nesse mundo. O filósofo é uma pessoa que busca saber, constantemente busca, e um dia alcançará, mas não aqui. Bom, essa ideia de sabedoria, ela vem já junto, em encontro com a questão da verdade. Deus é sabedoria, Deus também é a verdade. Quando nós falamos de estudar, buscar o intelecto e buscar principalmente a verdade, aquela verdade com V maiúsculo, é isso que nós estamos dizendo. A busca pela verdade, ela não é outra coisa senão a busca por Deus. Quando nós buscamos a verdade, mesmo que inconscientemente, estamos fazendo esse caminho. Nós vivemos num século que relativizou a verdade. Então, muitos vão dizer que a minha verdade é diferente da sua, eu respeito a sua verdade. Porém, nós precisamos deixar isso bem claro, que só existe uma verdade. O resto é mentira. Ou você defende a verdade, ou você defende a mentira. É isso. Dizer que você tem a sua verdade e eu tenho a minha, ou dizer a frase clássica, a verdade é relativa, é você estar fazendo justamente o caminho reverso. Você está fugindo da sabedoria, você está agindo de uma forma desonesta. E desonestidade intelectual é o que a gente vê muito em todos os aspectos da sociedade hoje. É preciso uma busca constante pela verdade. E buscar a verdade é, de certa maneira, uma luta, porque você vai ir contra
diversas correntes, você pode ser limado de certos lugares por conta dessa busca incessante pela verdade, por conta desse amor pela filosofia, pela sabedoria. E como que você diz, Jéssica, que a verdade é Deus? Bom, eu vou recorrer a vou recorrer ao Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, em que ele vai refutar as ideias que são colocadas acerca da verdade, que questionam ele. Como assim Deus é a verdade? Como você pode dizer, como você pode provar que Deus é a verdade? E daí, próprio Santo Tomás de Aquino traz alguns dos argumentos usados para dizer que Deus não é verdade. Mas eu vou direto à solução que ele dá. Ele tem 3 respostas para isso. Eu vou focar na primeira. Na primeira solução é essa pergunta: a verdade existe no intelecto que apreende a realidade como ela é, e na realidade enquanto tem o ser conformável com o intelecto. Ora, isto existe sobretudo em Deus, pois o seu ser não só é conforme com o seu intelecto, mas também é o seu próprio inteligir. E o seu inteligir é a medida e a causa de qualquer outro ser e de qualquer outro intelecto. E ele mesmo é o seu ser e o seu inteligir. Donde se segue que não somente há nele verdade, mas também que é a mesma suma e primeira verdade. Bom, lindo! O que está escrito aqui é maravilhoso e posso usar isso como insumo para inúmeras discussões, inúmeras conversas sobre isso. Bom, mas basicamente o que está escrito aqui: Deus é o nosso Criador. Ele é a verdade, Ele é a beleza, Ele é o sumo bem. E nós somos tudo que existe nessa terra, tudo que existe no universo é sua criatura, criaturas de Deus. Eu já falei sobre isso em um vídeo, ainda em Agostinho também, e agora repetindo aqui em Tomás de Aquino, para reforçar a questão de Agostinho ser filósofo. Mas considerando então que Deus é criador de tudo, ele é a sabedoria em pessoa, ele é a sabedoria, ele é a verdade, o bem, e é o criador. Se isso deixar de existir, se Deus deixar de existir, uma hipótese, nós também deixaremos de existir. Ora, se Deus é a verdade, se a verdade deixa de existir, as criaturas, tudo que existe aqui também deixará de existir. Portanto, não tem como algo existir se não for dele, se não vir dele. A verdade existe porque ele é a verdade. E Jesus Cristo deixa isso muito claro nos seus evangelhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade. Eu sou a verdade. Portanto, pessoal, sempre que você querer ter uma vida intelectual, busque sempre estudar pelo caminho da verdade, ir em busca da verdade. E como que você faz isso? Sendo honesto nos seus estudos. Seja honesto nos seus estudos. Você ouviu um lado de um assunto, você vai buscar estudar também o outro lado. E a partir disso, honestamente, você vai tirando as suas próprias conclusões e não ficar apenas naquilo que é dito, certo? Então, isso é a razão de Agostinho ser filósofo. Ele ama a sabedoria, ele ama a Deus.